A Chile está entrando. Eu estou colocando aqui para gravar. Então, boa tarde a vocês. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui, né? Então, esse encontro é um projeto online de paz. E o objetivo é que a gente possa se conhecer um dia melhor, né? Através do conhecimento progressivo. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque eu vivo essa experiência, né? A minha vida toda, né, eu busco, né, o conhecimento e vejo quanto eu estou crescendo a cada dia por causa disso, né? Eu participo de uma escola, nessa escola eu estudo, inclusive ontem e hoje, né, eu estava no evento a manhã toda, né, estudando, dedicando, né? E como eu falei lá no primeiro dia, né, estava no primeiro dia, o objetivo desse projeto é justamente esse, né? Não adianta nada a gente estudar, a gente aprender um tanto de coisa, a gente se transformar, se a gente não levar isso para os outros. Então, o objetivo meu de estar aqui é contribuir com cada um de vocês, e lógico, né, que automaticamente eu vou crescer muito, né? Porque quando a gente se propõe a contribuir com o outro, a gente é que, na verdade, né, ganha muito mais, tá bom? Então, eu possa contribuir, né, para o autoconhecimento de vocês. Aquilo que eu venho aprendendo, crescendo, eu gostaria, né, que vocês também passassem, porque é libertador. Eu amo essa experiência. Combinado? Então, olha só. Semana passada, a gente viu, né, um processo do nosso autoconhecimento, uma das posturas que todos nós, né, independente da idade que a gente tem, todos nós, né, vou mostrar aqui, ó, tem hoje, né, eu, Maria de Jesus, eu sou adulta, né, mas um dia eu fui uma criancinha, né, na verdade um dia, né, eu nasci um bebezinho, aí fui criança. Só que, o que a gente viu? Que a Maria de Jesus adulta, não tem como, a criança está presente em mim. O bebê também, né? Faz parte de mim, são memórias que estão em mim. Tudo que eu vivi na minha infância, ela continua viva em mim. Então, o autoconhecimento requer eu entender esse processo. E como é que a gente faz, né? Eu fiz uma pergunta, a gente estava começando a trabalhar a importância da gente cuidar da gente, né? Como é importante eu me cuidar, principalmente hoje, nesse momento de pandemia, não é? Que a gente vê muitas pessoas adoecendo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, né? A mãe não está aqui presente, mas depois ela deve assistir a gravação. Ela me escreveu dizendo o seguinte: ela está, né, num momento bem difícil da vida dela. Ela perdeu pessoas da família pela Covid, tem vários familiares que já estiveram hospitalizados, estão se recuperando, e uma das familiares dela, né, que está no hospital, ela está cuidando de uma sobrinha, porque a irmã dela está hospitalizada. Então, ela me perguntou: Maria de Jesus, o que vai ser depois que passar essa pandemia? E ela é muito preocupada em como ajudar essa sobrinha. Então, o que eu respondi para ela, né? Que é o que a gente está fazendo aqui dia a dia. Gente, a melhor maneira é a gente cuidar da gente, né? Então, a vida é impermanência. Cada momento vai aparecer. Quem está com o microfone ligado, podia desligar, por gentileza? Zilda, ligar? Acho que eu vi, Maria Jesus. Que aí fica melhor. Onde que eu desligo meu microfone aqui? Onde está escrito aí, ó, ativar mudo. Tem um desenho de microfone lá embaixo. Ativar mudo. Peraí, ó. Zilda, também, se puder ligar o microfone, Zilda, para não dar ruídos. Isso, a Rita desligou, tá? Só para não ter esses ruídos, tá bom? Para que vocês possam me escutar com mais qualidade. Então, o que eu respondi para essa mãe, né, gente? É um momento que ela está totalmente, né, assim, fica perdida. Lembra do primeiro encontro que eu falei com vocês? Confusão é excesso. Então, tá um momento, assim, de muito excesso, muitas coisas. Então, se a gente não abrir para a gente se conhecer, cuidar de verdade da gente, a gente pira num momento desse, não é? Imagine, né, essa situação. A gente passar por diversas pessoas, perdas, que são várias famílias que estão passando isso nesse momento, né? E nós estamos nesse mundo, isso pode acontecer também com cada um de nós. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar calmo, se cuidar, para que a gente tenha clareza para fazer o que tem que fazer nesse momento. Então, ela estava preocupada, olha só, lá no futuro, Maria de Jesus, o que vai acontecer depois que passar? Então, aí mostra o quê nessa pergunta dela? Que ela está muito ansiosa, ela está lá no futuro, e não está prestando atenção no aqui e agora. E esse é o nosso maior desafio, não é? Que eu venho trazendo para vocês. Por isso que é importante a gente sempre olhar para a gente, se observar como é que nós estamos. Então, essa postura, né? Criança em nós,
Por que eu trouxe esse ensinamento na semana passada? Porque a gente estava conversando, né? Todos nós aqui, como adultos, nós sabemos que a gente tem que cuidar da gente, não é? A gente sabe que a gente tem que tomar água, né? Hidratação. A gente sabe da atividade física, mas às vezes dá uma preguiça e dá mesmo, né? É comum. Todo mundo acontece isso. Mas a gente sabe, se a gente adoece e vai no médico, o que o médico fala? Uma das primeiras perguntas que todo médico faz hoje: você pratica alguma atividade física? Como é que estão os cuidados, não é? Então, a gente sabe, né, que a gente adoece justamente por descuidar da gente, daquilo que é essencial, que é a nossa saúde, né? E quando eu falo saúde, a gente tem a saúde física, que é o nosso corpo, tem a saúde emocional, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? E principalmente a nossa saúde espiritual, né? Onde a gente, independente da base religiosa, né, a gente acreditar que tem uma força maior que nos guia. Isso é muito importante, né? Esses cuidados são essenciais para que a gente possa passar por esse mundo de forma equilibrada, né? Ou mais inteiro possível. Porque, como eu venho falando com você, gente, então, o mundo externo, né? Sempre, se vocês forem olhar a vida dos pais de vocês, dos seus avós, de todos os nossos antepassados, se a gente for olhar na história, né? Quando a gente estuda, o mundo sempre teve muitos conflitos, muitos, não é? Teve época que teve guerras, né? Teve épocas, né? Eu estava até vendo um videozinho ontem, da peste, né? Por exemplo, que foi um momento dificílimo. Estava vendo até que fala assim, que o momento da peste foi muito mais desafiante do que o que a gente está vivendo hoje, né? Mas, na verdade, isso não tem como quantificar. Mas o que acontece? É como que nós passamos por esse momento. Então, são os desafios que a vida vai trazer para a gente. Então, independente, né, de onde eu moro, como eu sou, isso todo mundo passa. Se vocês forem olhar, né, tem pessoas que passam pelos mesmos desafios, né, porque o que está acontecendo no mundo. Todo mundo está passando pelos mesmos processos, mas cada um tem uma postura. O que vai fazer com que você tenha uma postura para buscar solução? É a sua postura adulta. Porque a criança, o que acontece com a criança? A criança tem medo, a criança é insegura, a criança, não é? Por quê? Porque a criança tinha um pai e a mãe, né? Deixa eu pegar aqui o pai e a mãe. Então, tinha, quando a criança, né, era criancinha, ó, ela sentia segurança porque ela tinha os adultos que cuidavam dela, não é? Mas só que se a gente for perceber, por que muitas vezes a gente sente insegurança, medo? Porque essa criança aqui, ó, vem, né, e se sente, traz à tona esse sentimento, porque agora não tem mais os adultos que estão ali falando para a gente o que tem que fazer. Então, hoje, o que a gente tem que fazer é acionar o adulto em mim. Eu, Maria de Jesus, adulto, acolho a minha criança quando ela está com medo, quando ela está insegura. Eu tenho que perceber esses sentimentos em mim. Isso é trabalhar o nosso lado emocional, né? Todo mundo, independente da idade, gente. Se você tem 30, 40, 50, 60, todos nós temos, né? E esses sentimentos, né? Eles fazem parte de toda a natureza, porque faz parte do nosso núcleo, da nossa mente, né? Então, sentir medo, sentir insegurança, sentir raiva, esses sentimentos, essas emoções, todo mundo tem. A diferença é o tanto que você cuidar de você e se conhecer, reconhecer, perceber esses sentimentos. Quanto mais consciente você estiver, mais você vai conseguir lidar com eles. Então, qual foi a dica que eu trouxe para vocês na semana passada? Para a gente, primeiro passo, começar a perceber essa criança em nós. E aí, o que a gente faz? A gente conversa com ela. Eu dei um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha para vocês verem. Mesmo a gente tendo conhecimento, se a gente não buscar todos os dias se dedicar ao conhecimento, a gente esquece. Olha o que aconteceu comigo domingo. Como eu falei com vocês, essa postura, ela está em nós, em todos nós. Domingo foi dia de Páscoa, não é? Me deu uma vontade danada de comer um bolo de chocolate. Olha que tentação. Delícia, né? Bolo de chocolate é delícia, né? Olha só a minha criança, né? Minha criança ficou doida para comer um bolo de chocolate e eu me permiti, de forma consciente, sim. Hoje é domingo de Páscoa, aí a minha sobrinha foi e fez aquele bolo delicioso de Páscoa. Aí eu comi o bolo.
de forma consciente. Eu sabia, eu sei que eu não posso exagerar, comer muito bolo, eu comi pouco. Mas mesmo comendo pouco, sabe o que aconteceu comigo na segunda-feira? Segunda-feira, geralmente eu acordo, todos os dias eu acordo cedo, porque eu tenho um compromisso, eu estudo, e esse estudo é de manhã, bem cedinho minhas aulas. Então, quando aconteceu segunda-feira, na hora de acordar, o meu relógio despertou. Aí, sabe o que aconteceu? Eu falei assim, não. Desliguei lá, pensei assim, não, hoje eu não vou levantar, não. Só hoje eu não vou levantar, não vou assistir, não. E voltei para a cama. Só que, de repente, eu lembrei desse ensinamento. Olha como é que é bom a gente estar estudando, né? Eu lembrei, opa, quem é que está aqui agora em mim? Quem em mim não quer levantar e tomar um banho e assistir para o compromisso, né? Porque quem assume compromisso é o adulto em mim, não é? Se eu deixar a criança vai dormir mesmo. Quando eu era criança, eu era assim. Eu queria ficar na rua o dia inteirinho. Se minha mãe não gritasse comigo, eu ficava na rua. Mas aí minha mãe vinha, né, como adulta, e eu ia, obedecia e ia para dentro. Então, com a gente é a mesma coisa hoje, né? Então, o que eu fiz? Eu acionei a Maria de Jesus adulta, dei aquele clique, me levantei e fui para a vida, porque o adulto vai para a vida. O adulto, né, é responsável, entende? Então, isso, gente, acontece todos os dias. O importante é isso, é você ter essa consciência e se cuidar, certo? Então, eu queria agora, antes de passar para o próximo ensinamento, que é outro personagem que todos nós vivemos, eu queria escutar pelo menos uma pessoa, uma de vocês, que, se sim ou se não, tanto faz. Se você entendeu esse ensinamento e se você conseguiu, durante essa semana, se percebeu esse movimento em você, o que você fez, ou, se não ainda, eu não consegui perceber. Quem pode compartilhar, por um momento, esse ensinamento da criança em mim? Porque isso é totalmente natural. Por isso que a gente busca conhecimento, para ser o melhor consciente possível. Quem pode dar um depoimento aí? Quando você já percebeu essa criança, se você conseguiu conversar com ela, ou se não, se você queria, por exemplo, você tinha planejado, né? Eu planejei fazer uma atividade física e olha só, mais uma semana e eu não fiz. Isso é a criança que nos sabota. Quem quer dar um exemplo para a gente? Um de cada vez. Ou só comentar se entendeu esse ensinamento, para que eu possa avançar e seguir. Pode ligar o microfone, Berenice? Olha, é difícil, Maria de Jesus, porque, às vezes, a criança fala mais alto, mas é difícil a gente lutar com essa criança. Porque, igual eu, por exemplo, eu estou ainda lutando para mim poder conseguir emagrecer e, de repente, igual você falou, eu vi na Páscoa, comi um chocolatinho, falei assim, hoje eu vou me permitir, que é Páscoa, comer o chocolatinho. Só que, durante a semana, como meu filho ganhou muitos ovos de Páscoa e tudo, ele comeu pouquinho. Eu que fiquei igual uma criança, comendo toda hora um bombonzinho, um chocolatinho. Ele ganhou muito. Então, eu vi aquilo e eu sou assim, apaixonado por chocolate. Então, eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar assim. Porque se eu ficar assim, daqui um pouquinho eu vou lá, compro mais, eu não posso, né? Aí, como se diz, o adulto teve que dar uma parada na criança, porque, eu vou te contar, é difícil. Às vezes, em muitos casos, é difícil, sabe? Difícil mesmo. Isso. Então, olha só que você repetiu a palavra difícil um tanto de vezes. Então, o que a gente vai começar a fazer? Trabalhar a nossa linguagem, que é muito importante, né? Então, o que você traz, Berenice, você está de parabéns. Porque, o primeiro passo é a gente ver. A gente precisa ver essa criança em nós. Então, quando você fala assim, puxa vida, é muito chocolate, é uma delícia, né? E eu comi. Então, o que você vai fazer? Não é que você vai ficar com raiva, vai brigar com a sua criança. Não, muito pelo contrário, você vai acolher, você vai ver, para você ir tomando devagarinho, que isso não é brusco, tá, gente? Não funciona assim de forma brusca. Devagarinho você vai conseguindo. Então, hoje, por exemplo, tem chocolate. Não, hoje eu não vou comer, não.
mas ou amanhã. Ou, eu comi o chocolate, então para compensar, eu vou ali fazer uma caminhada. Ou, eu já fiz uma caminhada, eu vou fazer 2. Então, você vai negociando, certo? Porque não é desse jeito, sabe? Por isso que as pessoas nunca conseguem, porque acham, né, que tem que excluir. A gente nunca exclui a nossa criança, a gente trata a nossa criança com muito carinho. Principalmente, o primeiro passo é esse, vendo, nossa, a minha criança é que está dominando aqui, ó. Então, você já viu isso, olha que excelente. Então, agora, a partir de amanhã, você vai ver que vai ser um pouquinho diferente. Espera aí, opa, vem cá, Berenice adulta, é você aqui, ó, que é no controle. Você vai diminuir. Ou você vai ser totalmente consciente. Eu comi o chocolate, em compensação, eu vou fazer uma atividade física a mais para compensar isso. Então, você vai negociando. É livre quando a gente faz esse processo. A gente trata a gente com carinho, tá, gente? Então, não é massacrar a gente, de forma alguma. Senão fica muito chato o processo de autoconhecimento, tá? Mas sempre ter essa postura, tá? Combinado? Então, ontem eu postei um videozinho. Me sejam sinceros, vocês viram o videozinho que eu pedi que vocês olharem? Não? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ele que dura 2 minutos. Até vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para acionar. O objetivo é esse. Todo dia eu posto alguma mensagem ou um videozinho pequenininho lá no Instagram que traz esses conhecimentos, tá? Então, aqui tá dizendo que falta 9 minutos, vai dar tempo. Eu vou colocar esse vídeo que vai mostrar para a gente agora uma nova postura que a gente tem que aprender a ver em nós, que também tem a ver com a postura da criança, que é a postura de vítima. Então, olha só, como é que a gente vê no YouTube? Aqui, ó, o vídeo é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vão abrir o YouTube. Tem que compartilhar. Isso aqui, ó. Então, aqui, ó, é minha página do YouTube. Do YouTube não, tá, gente? Desculpa. O Instagram, tá vendo? A mariadejesus.pc. Aí, aqui, ó. Você reconhece a vítima que atua em você? Vamos ouvir. 2 minutinhos. Para que a gente possa se conhecer de maneira bem profunda, a gente tem que começar a nos observar os papéis, os personagens que atuam diariamente em nós. Olha só, em todos nós existe a vítima, o herói e o vilão. Esses 3 personagens, eles fazem parte da gente em vários momentos. Mas hoje eu quero especificamente falar um pouquinho sobre a vítima. O que é esse lado vítima em nós? É assim, ó, por exemplo, a gente sempre fica achando que a culpa de tudo que acontece com a gente é dos outros. A gente nunca olha para a gente mesmo e reconhece, né, o que realmente a gente tem que fazer. Então, a vítima ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela culpa o outro, ela não assume a sua responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando que, por exemplo, eu estou num momento de vítima, para ficar mais claro? Olha só, nós estamos num momento, né, de pandemia, da gente ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é essencial, né? Ou seja, como adulto, a gente sabe que, mesmo diante da pandemia, para que eu possa estar bem mentalmente, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, muitas vezes, o que uma vítima fala? Ah, não, está tudo fechado, não tem como ir na academia, não tem como. Então, a pessoa, como vítima, ela não faz nada. E aí, o que acontece? Ela coloca a culpa na pandemia. Mas, na verdade, o que você tem que entender? Você tem que ver essa vítima em você e pensar, peraí, sim, eu sou responsável, né, como adulto, eu não posso sair, não tem academia, mas eu posso criar dentro da minha casa um espaço onde eu vou movimentar o meu corpo de alguma maneira, certo? Então, é isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Comece a se perceber a vítima que você muitas vezes é, tá? Aliás, você não é, está em você. Como que você pode se libertar disso? Né? Na verdade, não é se libertar, mas é você se tornar consciente, para que você, de verdade, ó, cresça, assuma o seu papel de adulto. Porque muitas vezes a vítima é a criança que está em jogo. Tá? Então, você tem que compreender esses ensinamentos e começar a praticar. É o que eu falo no nosso projeto, né? O conhecimento praticado liberta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
online, né? Aqui é a Maria de Jesus, professora e psicóloga. Hoje eu vou trazer. Prontinho, né? Então, deu para escutar? Eu tirei o microfone, agora coloquei de novo. Agora vocês estão me escutando, né? Escuta? Ótimo. Então, vocês viram? Então, um vídeo pequenininho, né? Geralmente os vídeos que eu posto lá são desses conhecimentos que nos ajudam a se conhecer melhor. Então, o que eu mostrei lá, né? Que em nós tem essas posturas também. Então, além da criança em nós, também existem posturas. Vocês vão ver que é muito legal quando a gente começa a perceber isso em nós. E é esse o para casa que eu gostaria de deixar para vocês, que vocês possam, né? Quem está aqui é porque quer realmente se conhecer, crescer e desenvolver, não é? Então, o primeiro passo, eu tenho que ver isso em mim. Porque olha o que a gente faz, o que uma vítima faz? Só vê o erro nos outros. Culpa os outros. E, na verdade, a gente tem que começar a ver em nós, porque muitas vezes, gente, nós projetamos nos outros as nossas questões. E é libertador. Quando a gente, né, se abre como adulto, né? Porque, ó, olha, eu peguei uma menininha. É como adulta, tô pegando a menina porque como aqui, né, tem só as mulheres. Então, como adulta, eu vou, né, me desenvolver. Então, se eu quero realmente ir profundo em mim mesmo, eu tenho que olhar para mim. Quando que eu estou sendo criança? Quando que eu estou no papel de vítima? Então, reconhecer, começar a reconhecer isso é libertador. Na semana passada, eu lembro, teve uma mãe, não sei se foi, não sei se está aqui a mãe, mas ela falou, nossa, eu percebo essa atitude adulta no meu marido. Gente, quando você começar a entender, você vai começar a ver muito isso nos outros. Mas o grande desafio é a gente começar a perceber em nós, porque no outro é super fácil. A gente vê muito claro nos outros. Mas o bacana é quando você vê assim, puxa vida, o meu marido tem essa postura, mas eu também às vezes tenho. Aí você vai ver que fica até mais leve o relacionamento. Muitas vezes, né, a gente briga, né, acha que o outro é isso, é aquilo, mas nós temos tudo isso. Então é libertador quando a gente começa, né, a realmente ver em nós. Tá? Então tudo aquilo que a gente vê no outro, muitas vezes é um espelho, para que a gente possa nos enxergar melhor. E a gente só vai realmente viver uma vida de adulto saudável quando realmente a gente integrar essa criança, né? Nós temos uma caminhada muito bonita para fazer, né? Vocês vão descobrir na nossa jornada que muitas coisas, muitos dos nossos comportamentos hoje, principalmente comportamentos disfuncionais, é porque aconteceu coisas lá na nossa infância, às vezes, então, é lá na hora de nascer, aconteceu coisas que trouxeram em nós memórias, ficam em nós as memórias. Aí a gente repete na nossa vida adulta. Por isso que é tão importante, né, passar por um processo de terapia, sabe, bem profundo, né? Eu conheço que tem algumas pessoas que estão aqui que eu sei que fazem, então é muito, muito, muito libertador. Porque senão a gente fica nesse mundo, gente, apenas sobrevivendo, né? E a gente está aqui para viver uma vida bonita. Independente das coisas que estão acontecendo no mundo externo, né? Nós somos chamados, né, a viver bem, a crescer. Na verdade, tudo o que acontece, toda a experiência que acontece com a gente, que aconteceu na nossa infância, é para nos fazer e dar o próximo passo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, é até a Rita que está ali, estava conversando, vocês falam ontem, João. Estava conversando e eu estava falando com ela, puxa, Rita, a gente passou, né? A gente estava numa experiência, eu falei para ela, né, que da experiência que eu fiz, me veio uma lembrança lá da minha infância, quando eu era criança, que eu sofri bullying. Então, era para lembrar de uma pessoa que a gente, né, que tinha feito algum mal para a gente. Me veio a imagem, né? Eu era criança, tinha uma criança na minha rua que era maior que eu, e que ela mandava brasa, viu? Ela, né, assim, judiava muito de mim, sabe? Ela me colocava de joelho, eu tinha que falar o que ela falava, sabe? Aquelas coisas, assim, bem disfuncional, né? Ou seja, um bullying, né? Então, hoje, como adulta, né, o que a gente vê? Que até hoje essas memórias vêm em mim. Mas o que eu tenho que fazer? Hoje, como adulta, eu tenho que reconhecer que lá eu era criança, né? Hoje, né, eu sei reconhecer que essa experiência que eu passei lá, hoje é libertador. Por quê? Porque a partir daquilo ali que eu passei, eu vi que eu tinha que cuidar, eu tinha que melhorar muitas coisas em mim, no meu processo de desenvolvimento. Como, por exemplo, né, saber me posicionar, falar não. Eu poderia ter contado para minha mãe, né? Então, um tanto de coisa eu poderia ter feito, mas não tem como agora voltar lá e fazer diferente. Eu tenho que hoje, como adulta, ver o que aconteceu, ver isso se repetindo no mundo hoje e fazer diferente.
Porque se eu não tomo consciência disso aqui e fico com mágoas, né? Porque, geralmente, quando a gente não busca um processo de crescimento, o que acontece? A gente fica com raiva, com mágoa. Não é o caminho. O caminho é a gente integrar. Isso aconteceu lá na minha infância. Hoje, se eu não estiver bem, vai repetir. Eu tenho que ver para que eu possa me libertar. Certo? Então, gente, falta um minutinho só. Então, eu gostaria de finalizar esse nosso encontro. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: que vocês possam compartilhar, escrever alguma coisa, para eu saber como é que está o nível, né? Se vocês estão entendendo, né? Durante a semana, compartilhar no nosso grupo, ou lá, tá, gente? Vocês podem também lá no Instagram, sempre tem um espaço lá para vocês falarem o que vocês entenderam, que assim a gente interage melhor, né? Por exemplo, ontem uma mãe escreveu lá para mim. Então, isso é bom que eu trago aqui para a gente, para que a gente possa realmente aplicar os ensinamentos a partir daquilo que realmente está acontecendo na vida de cada um de vocês. Combinado? Podemos ficar assim? Então, gratidão. Vou agradecer a vocês, agradecer, né, a grande luz, né, Deus, que nos permitiu estar aqui. Que bom que a gente está aberto, né, a esse crescimento e a esse processo de autoconhecimento. Então, pratiquem esses ensinamentos durante essa semana. Ok? Você quer falar, Rita? Você vai cair. Tá? Ok. Não, só agradecer mesmo, Maria de Jesus. Com você, só crescer. Beijos.